Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Seller e como sempre a gente vai trazer um assunto que interessa muito a você. Seja você um vendedor que está começando, seja um vendedor que está no meio da jornada ou um vendedor grande, porque a gente sabe que se você está ouvindo isso, você quer aprender todo dia. E a gente trouxe um convidado hoje para falar um pouco sobre o mercado, essa transição do físico ao online, né? Sair do físico para o online, a gente vai falar muito sobre isso, né? Que uma coisa não anula a outra, né? Então o fato de você estar em um, não necessariamente você não precisa estar no outro, então você pode escolher tudo isso. E hoje comigo aqui o Rodrigo. Rodrigo, faça as apresentações. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei que a sua agenda é super corrida, a gente penou aí para achar, mas vamos lá. Espero que essas próximos 60 minutos, essa próxima uma hora, a gente consiga levar bastante conhecimento para quem está ouvindo a gente, seja seller ou não, né? Bacana, bacana. Bom, boa tarde, Cláudio. Boa tarde para você que está aí com a gente. Primeiro, agradecer o convite. Acho que é um prazer e uma iniciativa que a Magis tem muito bacana, porque a gente sabe o quanto é importante para você, vendedor aí do outro lado, a parte educacional, a parte acadêmica, porque é o que na ponta faz muita diferença no dia a dia do vendedor, né? E eu acompanho o podcast de vocês, o Papo de Seller, há bastante tempo. Eu falo que geralmente quando eu vou visitar cliente, quando eu vou em viagens, a gente acaba colocando, né, o conteúdo ali no multimídia do carro para acompanhar. E espero atender as expectativas aí de você, vendedor do outro lado, e principalmente contribuir com essa parte, com esse projeto que é o Papo de Seller, que vem cada vez mais somando aí no dia a dia do vendedor. Não, legal, sem dúvida, Rodrigo, essa é uma iniciativa nossa de levar a educação para educação gratuita, né? Então acho que a gente tem recebido aqui vendedores, consultores vendedores, empresários, pessoal do mercado financeiro. A gente tem procurado dar uma visão mais ampla, mas sempre olhando como levar conhecimento para o seller. Então a gente já trouxe aqui pessoas que falam de empreendedorismo puro, porque afinal de contas quem está vendendo, quem está ali com o negócio é o empreendedor acima de tudo. Mas eu queria, Rodrigo, para a gente começar, queria que você falasse um pouco como que você é um cara novo, né? Como começou sua carreira, o que você começou fazendo, como que foi a sua primeira iniciativa como empreendedor? Conta um pouco para a gente, para o Claro. pessoal sintonizar aí. Claro, bacana. Bom, primeiro não se iludam com o rosto, porque por mais que pareça eu já estou chegando nos 30, mas a minha jornada começou lá atrás, aos 14 anos. O meu pai, ele tinha um pequeno comércio de bairro e na época eu lembro que eu saía da escola e ia correndo para tomar conta do comércio. Era um comércio ali que vendia produtos de limpeza, doces, totalmente físico, né? E logo após, com 16 anos, eu acabei entrando como jovem aprendiz, aí sim numa loja de varejo, numa loja de bairro e de produtos eletrônicos, e também muito habituada ao mundo físico. Ali na época, né, a gente ainda não tinha a proporção do que era o e-commerce, do que era a marketplace, no nível que é hoje. E eu lembro que a ideia de vender no digital, ela nem se passava na cabeça, né? Tanto do empreendedor quanto dos vendedores, que estavam acostumados com o boca a boca, com aquele contato com o vendedor. A internet era pouco usada, né? Quando a gente falava naquela época de venda online, a gente estava falando ainda de ir lá no caixa eletrônico, depositar o dinheiro, esperar isso compensar na conta do vendedor do outro lado, para aí sim o comprador pegar aquele produto e levar para o correio. Então era totalmente diferente do que é hoje, né? E logo em seguida, né, eu fiquei um tempo ali como jovem aprendiz, até que eu entrei numa loja de vestuário, uma loja bem conhecida, uma franquia, e eu entrei como vendedor e fiquei ali durante 3 meses praticamente atuando como vendedor. E eu sempre tive comigo muito o senso de dono, né? Que no empreendedorismo a gente sabe que faz muita diferença. Com pouco tempo eu acabei me tornando gerente a convite do franqueador. E eu comecei ali numa loja de shopping a ter esse primeiro contato com o digital, porque aí já era uma empresa que vendia num e-commerce próprio na época, né? Então no famoso site próprio. E essa empresa, ela tinha aproximadamente 115 lojas espalhadas em todo o território nacional, então estava dentro dos principais shopping centers aí que a galera conhece. E em 2018
eu fui pro primeiro Comic Con Experience, que é uma feira muito conhecida, né, do universo geek. E eu lembro que na época essa marca foi a primeira a implantar essa ideia de universo geek, porque até então a gente chamava de nerd, né, era até meio pejorativo, muitas vezes servia como até um insulto. E foi o primeiro contato que eu tive com o digital, porque ali, naquele evento, a gente começou uma iniciativa muito legal de fazer o cara ir até o stand, até o local daquela loja e direcionar ele para o nosso site para algumas gincanas na época, né? Hoje a gente chama de ativação nos eventos, mas na época a gente chamava isso de gincana e a gente direcionava esse consumidor ali para o site próprio. Então, dali eu já comecei a entender um pouquinho mais do digital, né? Óbvio que não na proporção que ele é hoje, mas foi o primeiro contato que a gente acabou tendo. E logo depois, quando eu tive a minha filha, né? Então, o Comic Con Experience em 2018, 2019 a minha filha nasce e eu lembro que eu gerenciava uma grande quantidade de lojas, eu tinha 45 colaboradores e vendedores abaixo do meu leque, e a minha filha nasceu em 2019, e eu falei isso numa palestra, eu tive a oportunidade de ir lá no Mercado Livre contar um pouquinho dessa história. Em 27 de fevereiro de 2019, eu fui até o hospital, porque minha filha estava perto para nascer, né? E ela nasceu no dia 28, na madrugada do dia 28, às 00:47. Então, logo no início do dia 28. E eu lembro que no dia 28 nós tínhamos uma inauguração de uma nova loja em um shopping center. E aí eu tive que sair do hospital, que minha filha tinha acabado de nascer, para ir para a inauguração da loja física. E aí eu falei, opa, peraí, né? Eu acho que é legal você estar ali no contato humano, mas o digital tem muito essa liberdade de você poder trabalhar de casa, de escritório, no digital, de ter outros contatos. Então, ali eu acabei fazendo a primeira transição, aí sim para uma Autopeças que estava no mundo físico, mas já pensando em digitalizar ela. Ah, legal. Não, e assim, acho que é legal receber pessoas mais jovens, né? Então, quando a gente fala, eu empreendo desde 96, né? Então, assim, você era criança quando eu comecei a empreender. E eu também passei pelo físico total e acabei evoluindo, mas é importante pra gente porque são pessoas mais... né, você é um jovem ainda, né? 30 anos, é a idade das minhas filhas, da minha filha mais velha praticamente, e assim, é legal ver que você a construção dessa jornada, né? E aí você entender, você ter tido o pé ali no físico, né? O trabalho 100% físico e mudar para o digital, começar a fazer essa transição para o digital. Como que você vê isso hoje, né? A gente, quando você chega, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o trabalho que você está executando como consultor e tudo mais, ajudando outros empresários a fazer essa migração. Como que você está vendo hoje esse movimento? Quando você, há coisa de 5, 6, 7 anos atrás, que está aí, né? Você fala 2019, foi quando o Magis começou. E então a gente já estava, parece que fala, nossa, parece que foi ontem, mas mudou muito. Como que você via quando você começou a fazer essa transição do físico para o online há coisa de 5 ou 10 anos atrás, e como que você está vendo hoje essa transição? Ela está mais fácil, ela está mais difícil? Qual que é a sua visão disso? Cláudio, isso é até engraçado da gente falar e muitas vezes eu me sinto até culpado em usar esse termo, mas a gente teve um divisor de águas nessa mudança do digital para o físico, que foi a pandemia, né? Sim. Em 2019, quando eu comecei essa transição para o digital, era muito mais difícil, porque até para o empreendedor que estava habituado com o mundo físico, quando a gente falava de vender no Mercado Livre, vender num e-commerce próprio, eles tinham muito aquela visão de que eu não preciso disso, né? Minha venda de bairro aqui, de balcão, já é o suficiente para tocar o meu negócio, e o digital vai me dar muito trabalho, vai me dar muito problema. Então a gente tinha uma objeção muito grande dos empreendedores ainda no digital. Quando a gente acabou passando pela pandemia, a gente acabou tendo uma aceleração muito grande disso, né? Não é à toa que os números do e-commerce de 20 em diante vêm cada vez mais crescendo, porque o empreendedor do físico, ele entendeu que o digital, ele acaba sendo uma necessidade para a loja dele. Não é nem entender, ele se viu obrigado a fazer essa migração, né?
além de se ver obrigado, ele viu os principais concorrentes dele entrando no digital, né? Então, quando a gente olha para a digitalização hoje, ela está muito mais fácil. Até porque, como você falou, a Maggi surgiu em 2019, mas antes disso a gente não tinha uma pegada muito forte de automação, de empresas que ajudavam o empreendedor. Então ele tinha que fazer isso muitas vezes na unha, né? E a gente sabe o quanto isso é difícil para o vendedor habituado ao mundo físico. Por mais que às vezes pareça simples, para a gente que está habituado com isso no dia a dia, eu ainda visito muitas empresas que tiram um pedido no papel, no caderninho. Então, até 2018, a gente tinha ainda uma restrição muito grande dos empreendedores em migrar a empresa deles para o mundo físico. Hoje já é mais simples, porque a gente tem a própria Magis, a gente tem iniciativas como a Universidade da Magis, que fornece conteúdo gratuito para o vendedor, que acaba entrando com um pouquinho mais de expertise, né? Ele não tem que entender tudo isso sozinho. Não, sem dúvida. Eu acho que essa questão que eu vejo, eu comecei no varejo físico, né? Então, e nem se sonhava. E eu tinha em 97, 98... assim, nos primórdios ainda da internet, né? Você tinha internet de escada, eu tinha loja virtual, mas assim, sempre representou muito pouco. Eu acho que uma das vantagens é isso, a gente pode explorar um pouco mais para o vendedor. Antigamente a porta de entrada era você ter o que você falou, o próprio site, a sua loja virtual, o que demandava muito mais conhecimento, muito mais esforço para a construção de um site. Aí você tinha que administrar cartão de crédito e tudo mais, e custava caro, e custava caro, né? E custa caro ainda em certa medida. E hoje a gente está falando em marketplace, que porra, é outro jogo. Marketplace, sabe, cara, não tem barreira de entrada, às vezes você pode pegar o seu tempo ocioso. Então muitas pessoas que têm uma lojinha ali, que durante o dia estão ali sem cliente entrando, ele consegue cadastrar o produto e controlar, mas acho que aí começa a ter e é justamente nesse momento, né, de 2020 para cá, porque se a gente for pensar, os marketplaces também cresceram e começaram, porque antes disso a gente falava. Primeiro a gente começou a falar em Mercado Livre, depois falava que hoje é Americanas, a B2W. Aí logo depois surgiu Magalu, Amazon tímida ali, não era para todo mundo. E hoje não, né? Hoje a gente fala de bilhões, nós movimentamos mais de 10 bilhões esse ano, a gente deve movimentar mais de 10 bi. E se você pegar 5 marketplaces desses, representam quase 98%. É absurdo o número, né? Mas só que escolhe qualquer coisa, né? Você está falando de uma cauda longa total, né? É um universo novo, né, que vem ganhando muita força de 2020 para cá. A gente acompanha esses números diretamente. Quando a gente olha para o Mercado Livre em 23, por exemplo, a gente teve 108 bilhões transacionados só na plataforma em 23. Se a gente faz um comparativo de datas sazonais, como Black, por exemplo, em 23 no físico e Black em 23 no digital, a gente tem uma crescente muito grande do digital nessa época e ao mesmo tempo uma queda do mundo físico, porque antigamente era difícil para o comprador também, né? Porque ele não tinha a segurança que ele tem hoje. Os marketplaces, além deles trazerem mais facilidade para o vendedor, ele também traz a segurança para o comprador, porque é muito mais fácil para ele fazer uma tratativa de devolução, ele é muito mais confiável para ele colocar os dados do cartão dele e os dados bancários. Então não é só a questão da facilidade, também é a segurança que os marketplaces trazem hoje para essa transação digital, né? E até, cara, 20 era muito mais difícil isso, né? Até a taxa de recusa em cartão. Se a gente olha para 2020, a gente teve um alto índice de chargeback, né? De compras que aconteciam e o comprador recebia, depois ia lá e cancelava no cartão. Então, os marketplaces trazem essa facilidade hoje para o vendedor. E quando a gente olha para principalmente o Mercado Livre e Amazon, que hoje são os mais conhecidos, né, do vendedor ali do outro lado, eles também investem em educação, né? Sim. E a gente sabe o quanto isso na ponta ajuda o vendedor. Então eu acho que quando a gente olha para o físico e para o digital, no que ele é hoje, eu enxergo cada vez mais o digital ganhando força e o físico ficando mais dependente do digital, porque as facilidades elas tendem a se aprimorar cada vez mais. E eu vejo assim, né? Quando a gente olha as vendas online no Brasil, e comparado à China, né? Vamos pensar assim, porque
É um mercado novo, um mercado de novos entrantes, nada se compara à China. Então, quando a gente falar de 2 trilhões de vendas na China, é absurdo, contra 185 ou 200 e poucos bilhões que estão previstos para o ano que vem. Mas a gente começa a olhar esse cenário. A China já está, esse ano deve chegar a 13%, 14% do PIB. A venda online representa 13%. O Brasil não está longe, está por volta de 9% do PIB. Então isso também mostra a força que a gente tem, né? Tem espaço para crescer quando a gente pensa que ainda tem muita coisa offline, tem muita gente que não faz compra ainda, embora a pandemia tenha trazido uma quantidade gigantesca de clientes, né, de novos compradores, mas ainda tem muita gente que evita comprar, e aí tem muitos segmentos que também são novos, né? E aí a gente pode falar um pouco sobre isso, que, por exemplo, eu comprei essa semana, coincidentemente ontem eu recebi cápsula de café, que eu compro no supermercado, eu estava pagando R$22. E eu estava uma promoção no hipermercado, lá no Pão de Açúcar, era R$12. Aí eu comprei lá, assim, gastei R$300. Né? E aí você começa a olhar, é item de supermercado, que normalmente você não compraria. E aí a gente pode ir mais fundo, né? Cerveja. Né? Eu nem estou falando de vinho, que é quase que uma categoria separada. Né? De loja online. Então, mas cerveja, por exemplo, eu compro cerveja no online, eu compro vinho no online, eu compro comida no online. Às vezes eu preciso comprar um tempero ou um macarrão diferente, eu compro no online, né? Quero comprar um macarrão XPTO qualquer, que é para uma receita ou um tempero que, cara, eu vou olhar e falar, pô, cara, vou ter que ir num lugar especializado para comprar. Então, ou seja, a gente está vendo. E aí, não é que eu entrei no site do Pão de Açúcar, eu comprei no Mercado Livre, né? Porque é aquela história, né? É a imediata entrega. Eu comprei na segunda, na terça-feira estava na minha casa. Né? Terça de manhã eu falei, tenho que chegar nos pacotes aqui. Então, tem tudo isso. Já teve situação, por exemplo, de eu querer fazer uma paella, estar na praia no final de semana, e final do ano, e eu comprar um tempero. Falei, cara, vou comprar um tempero aqui que eu preciso para fazer isso, e o cara entregar lá na praia. Eu falei, cara, eu não ia achar na praia e não tinha a menor possibilidade de comprar. Então, isso mostra a necessidade de todos os segmentos entrarem no mercado online, e que tem muita gente que ainda não se tocou, e aí está sendo apertado, falar, não, esse mercado que eu vendo aqui, o cara não compra online, né? Eu tenho uma loja de produto japonês aqui, o consumidor vai comprar sempre online, sempre físico, e não é mais verdade, né? Eu penso que vai mudar um pouco o jogo. Eu lembro que em 2023, nós coordenamos, né? A gente vai falar disso um pouquinho mais à frente, mas nós coordenamos o Você Vendeu Especial Black Friday, né? Que foi uma iniciativa bem legal do Mercado Livre. E quando a gente perguntou para os vendedores daquela turma, galera, o que vocês acham que o consumidor mais busca nesse período? Foi imediato a resposta de eletrônico, né? Todo mundo como primeira categoria de eletrônico. E realmente é uma categoria muito buscada nessa época. Mas, surpreendentemente, ela é menos buscada do que a categoria de supermercado, a categoria de bebida. E aí, quando a gente foi olhar esses números, a gente tinha uma vertente muito grande de consumidor buscando bebidas, buscando cafés, buscando supermercado, e não é à toa que o Mercado Livre investiu bilhões na categoria de supermercado, né? Hoje a gente tem um CD completamente especializado para atender essa categoria. Então, é muito engraçado isso, porque antigamente a gente tinha essa objeção do vendedor, né? De, o meu produto não vai vender no digital. E a verdade é que hoje tudo se vende, né? Sim. É muito mais fácil você atingir o comprador no digital do que no universo físico, porque as próprias marketplaces investem muito em marketing, em alcance de conteúdo. Então, muitas vezes você coloca o seu produto lá no Mercado Livre, lá na Amazon, mas tem uma campanha deles que vai aparecer em um site parceiro de café, em um site parceiro que tem sinergia com o seu consumidor, e você vai atingir ele muito mais rápido. E a gente tem facilidades também chegando, né? Mercado Envios Turbo aqui em São Paulo é um excelente exemplo disso. Os produtos chegam em até 3 horas. Então, eu consumo muito no digital, até por conta da nossa rotina, né? Uhum. Cada hora a gente está em um evento diferente, então muitas vezes a gente precisa consumir algum produto. E eu lembro que
eu precisei comprar peça para o meu carro, e eu tenho muito contato com autopeças, né? Porque é um segmento que eu atendo muito. E eu liguei pro vendedor e falei, cara, você tem essa peça aí no seu estoque? Ele falou, cara, tenho, te mando amanhã. Eu falei, pô, mas não, amanhã não, meu carro tá no mecânico hoje, eu preciso dele hoje. E a resposta do vendedor foi, pô, então compra no Mercado Livre aí que eu tenho parceria com uma empresa de flex que vai te levar hoje o produto. Então muitas vezes até você ligando pro digital acaba sendo mais ligando pro físico, você acaba sendo, né, tendo uma demora maior do que você encontra no digital. Porque a gente tem hoje uma malha logística muito forte nessas marketplaces que facilita a entrega do produto. A gente tem campanhas de desconto que muitas vezes são subsidiadas pela Magalu, por exemplo. A Magalu faz muito disso em algumas categorias onde eles têm subsídio de desconto que acaba ajudando o vendedor também no preço. Especialmente se você você vive nas grandes capitais, né? Exato. É uma operação que acaba ajudando você no desenvolvimento do produto. Eu acho que esse é um ponto bem. Não olhar para o que você produz, o que você vende no físico e realmente falar, cara, será que, né, não é? Será quando isso vai pegar no online, né? Porque tem muito isso. Porque ninguém vende, eu vendo só guarda-roupa. Mas você vende guarda-roupa, você vende colchão, você vende travesseiro, você vende alguma outra coisa. Então, se aquele item naquele momento não é possível vender, alguma coisa tem a presença. E Rodrigo, o que você tem feito nesse mercado hoje para ajudar o vendedor, o cara que hoje está no físico e está no online? Como que você ajuda esse cara? Me fala um pouquinho do seu trabalho. Vamos lá, Cláudio. Em 21, eu tive um contato muito massivo de vendedor buscando, né, o meu trabalho, porque a gente ainda tinha um universo muito complexo de se trabalhar e a gente tinha pouca gente investindo ainda em educação. Hoje eu sou CEO da Academy Marketplaces, é uma consultoria certificada oficialmente pelos 6 principais marketplaces a nível América Latina. Nós atuamos com muitos vendedores, por exemplo, do Canadá e Amazon Estados Unidos em Nova York. E hoje a gente investe muito também na área educacional, também na área cursos, na área treinamentos, porque a gente sabe que esse é um gargalo natural do mercado. A gente sabe que muito vendedor ele se aventura no digital, trazendo a expertise que ele tem do mundo físico e quando chega lá é totalmente diferente. E aí ele fica perdido. Eu até falo isso sempre, eu dou um exemplo de precificação, né? Um vendedor físico que tem um produto baratinho lá, R$10, ele fala, se eu vender por 20 eu estou ganhando dinheiro. Aí ele vai para o Mercado Livre, coloca 20 e perde 10% do valor, né? Tá. E o vendedor, muitas vezes, quando ele não tem esse contato com o digital, ele acaba errando muito, né? E eu vejo muito empreendedor que acaba crucificando o erro. E eu acho que o nosso maior trabalho hoje é mostrar para o vendedor que o erro faz parte do processo. Que ele precisa errar para aprender, que ele precisa errar para aprimorar a operação dele, porque o que ele faz no físico é bom e funciona para o físico. Mas no digital ele precisa muitas vezes reformular todos os processos da empresa dele. Aproveitando, né, te interrompendo um pouquinho, mas eu imagino que você deva pegar alguns casos em que o pai começou no físico, tem um monte de resistência e o filho está querendo começar no digital e o pai não acredita e fala, faz esse negócio de brincar. Tá bom, eu deixo você brincar e depois esse negócio vira um negócio maior do que o físico, né? Cara, é legal porque quando eu entrei na Autopeças, que foi a primeira empresa que eu oficialmente digitalizei, né, era uma empresa que tinham 4 sócios. E a gente sempre tem aquele sócio que ele é mais, né, mais marrudo. E ali naquela época, e hoje é a realidade da grande maioria das autopeças, a gente encontra muito aquelas empresas que passou de geração para geração. Então, o filho que está é a terceira geração do vô que iniciou a empresa e aí ele ainda tem naquela cultura da empresa o físico. E eu lembro que quando eu falei em digitalizar a empresa pela primeira vez, ali em 2019, 2020, o sócio falou para mim, você tá maluco, não vai vender nunca o meu produto no digital, porque é autopeças, o cara não vai esperar pro produto dele chegar. E aí eu falei, cara, não é assim. Não, mas a gente sempre fez dessa forma, funciona e vai ser assim. Eu falei, não, tudo bem, mas essa forma foi desenhada lá atrás com o seu vô. Então,
é muito a realidade que a gente encontra hoje. As empresas que foram passadas de vô para filho, de filho para pai e de pai para filho, né? Aí no final o negócio online que ninguém acreditava É o engole que o mais físico. vende. E hoje a gente tem muito disso. Eu digitalizei uma empresa que, para você ter noção, os donos daquela empresa, eles tinham quase 70 anos. E aí quando a gente falou, cara, você tem que vender o seu produto no digital, né? É hoje a realidade de todo o seu consumidor. E quando eu falei para ele, falou, não, tudo bem, vamos. E aí na primeira reunião eu falei para ele, cara, compartilha sua tela aí comigo. E ele falando comigo pelo celular, não, mas eu tô no celular. Não, tudo bem, liga seu computador. Como que eu ligo o computador? Então a gente encontra muito disso ainda, porque geralmente os tomadores de decisão, eles são gerações anteriores, que não estão habituados com o digital de hoje. E eu tenho 27, vou fazer 30, então eu ainda peguei um pouquinho dessa transição do físico para o digital, mas ainda assim é muito comum a gente ter essas objeções, porque é a realidade de gerações passadas. Quando a gente falava em vender no digital antigamente, realmente eu entendo que dava mais dor de cabeça do que resultado. Mas hoje é o contrário. Muitas vezes o digital ele acaba tomando uma proporção que acaba engolindo a empresa física. E é muito engraçado porque muitas vezes o balconista que está lá no mundo físico e o cara que está no digital, eles não se conversam, porque eles acham que aquilo acaba se tornando uma competição. É isso que eu ia perguntar, se eles veem isso como competição direta, vem, né? Essa é a realidade que a gente mais pega. Porque muitas vezes o balconista de autopeças ele fala, pô, mas o cara tá vendendo a minha peça que tá parada lá no balcão, e aí eu vou ficar sem comissão aqui no balcão. E algo que eu bato muito é que, na verdade, um complementa o outro. Porque se você vender no digital e você aumentar o seu giro de produto, automaticamente você tem um poder de compra maior. Então você vai negociar melhor com o seu fornecedor, com o seu fabricante, o que vai fazer com que o seu preço de balcão também diminua. Então, eu acho que uma coisa hoje complementa a outra, né? Porque quando a gente fala em digitalização, muito empreendedor, principalmente dessas gerações anteriores, acha que a gente está falando de esquece o balcão e vamos vender só no digital. E não, é unir as duas para que ele consiga cada vez mais unificar a empresa dele. Eu tenho 2 casos de clientes que eram os primeiros clientes assim, eu diria que está entre os 10 ou os 20, uma cliente em São Bernardo do Campo e um outro aí na CUPC. E a operação dele na CUPC, a de São Bernardo sempre foi muito mais online, e a gente está falando de 5 anos atrás, e a da CUPC era offline, e ele já começou uma transição. Eu fui consultor antes do Magis, seja 2018, 2017, 2018, e hoje o online representa muito mais negócio, é muito mais representativo na operação do que a operação dele física a operação balcão. Ela é uma operação extremamente importante, balcão, mas o online, e assim, ele teve uma infelicidade que pegou fogo na loja dele, e a recuperação dele começou pelo online, porque ele conseguiu voltar em poucos dias a vender online, conversou com os fornecedores, repôs o estoque e conseguiu vender online, até porque tinha produto no full, e ele levou quase mais de 8 meses para começar a vender no offline de novo. Então você vê que são coisas assim, no final, se ele não tivesse presença no online, ele talvez não tivesse nem condição de se recuperar. Então é dureza, né? E hoje, Rodrigo, o seu trabalho como consultor, você dá... Qual que é o perfil de cliente que você busca hoje? Assim, qual que é o cliente ideal? Qual que é tamanho? O que você fala, cara, quando chega o cliente aqui e tem esse perfil, é 100% certeiro? O que é? Bom, eu costumo dizer que no digital não existe tamanho, né? Muitas vezes o cara que tem uma lojinha de bairro, ele vai vender mais do que a fábrica que tem milhões de produtos parados na prateleira, porque a estrutura do digital é diferente. Hoje, além da consultoria, eu coordeno os principais programas educacionais do Mercado Livre, então a gente atende desde os vendedores iniciantes. Eu tenho na minha base, por exemplo, clientes que vieram do CLT. O cara trabalhava lá numa fábrica, tinha lá o produto, pegou esse produto lá
da fábrica, comprava como um revendedor e hoje saiu do CLT por conta, né, do Mercado Livre. De fato. E é o que o Mercado Livre bate muito, né? A transformação que o digital acaba trazendo para a vida das pessoas. Então, eu atendo hoje desde o vendedor que está iniciando até vendedores mais avançados. Eu tenho grandes marcas, por exemplo, grandes marcas americanas que são hoje da nossa base, como Brembo, a própria Valclay, que é muito conhecida no segmento de autopartes. Para quem gosta de água de coco, a Só Coco, por exemplo, também foi nosso cliente. 100% conhecida, todo mundo conhece. Então, a gente atende todos os principais tipos de vendedores, porque o vendedor que ele está iniciando, ele pode ir para o Você Vendeu, por exemplo, que é uma iniciativa, um programa oficial do Mercado Livre focado no vendedor que está começando, porque o custo vai ser mais acessível para ele, ele vai ter um contato em turma, e aí muitas vezes eu vejo vendedores reclamando, né, desses programas em turmas, mas eu costumo falar que para o vendedor que está começando, esse primeiro contato com mais gente é fundamental para ele se desenvolver, porque ele acaba tendo contato com empreendedores de diversos tamanhos, e a gente sabe que no digital o vendedor que está começando muitas vezes ele tem mais facilidade para se profissionalizar do que aquele vendedor que já tem uma medalha Platinum no Mercado Livre, que já é um vendedor indicado na Shopee e em outros canais, porque é aquela famosa analogia de trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Então, a gente atende hoje, na nossa base, aproximadamente 450 vendedores que já passaram por todos os nossos programas, e eu tenho dos mais distintos tamanhos, e todos eles tendo resultado, porque a gente sabe que o digital acaba colocando todo mundo na mesma cesta. Né? Isso é muito bom. E esse programa, esse programa de educação que você promove, que você está tocando, fala um pouco mais dele. Como que o seller acessa? Porque eu imagino que tem essa situação, né? Ele tem toda uma jornada educacional, mas também você vai fazer um trabalho de consultor ali, de mostrar para ele, antecipar os problemas ou mostrar os atalhos. Então, Como que você divide isso dentro do seu negócio? Bom, esse é um desafio que a gente encontra diariamente, porque muito vendedor chega batendo na porta da empresa achando que ele está pronto para uma consultoria. E a gente sabe que existe uma esteira de produtos que ele precisa passar, porque existem momentos da empresa que necessitam de cuidados diferentes. Então, hoje nós temos os programas de capacitação, que são os cursos. Então, eu coordeno dentro da Partners os principais programas. Então, o vendedor chega pelos próprios meios de divulgação oficial do Mercado Livre. Então, o Mercado Livre faz um trabalho muito legal hoje de prospecção de clientes, de profissionalização, e conforme o cliente vai avançando dentro da jornada dele, dentro dessas plataformas, a gente tem produtos que vão se encaixando ao momento dele, porque a consultoria ela não é para todo mundo, né, Cláudia? Não adianta a gente pegar um vendedor que o cara tem 5 produtos no estoque e vender uma consultoria para ele, porque ele não vai ter resultado. Ele precisa se educar primeiro, né? Ele precisa criar maturidade, ele precisa entender como o jogo funciona, porque muitas vezes o vendedor acha que para vender ele precisa ter preço. E aí a gente ouve aquela famosa frase que muito consultor gosta de usar, né? Que para você vender no Mercado Livre você precisa ter o melhor preço, para você vender na Amazon você precisa ter o melhor preço. E não é verdade. Não é verdade. Você precisa ter a melhor estrutura para aguentar um aumento de demanda. Então, hoje as nossas consultorias elas são segmentadas por tipo de vendedor. Aquele vendedor que ele está pronto, que ele já tem maturidade, que ele entende como a banda toca, como o jogo. Porque às vezes ele nem vende nada, mas é uma Nestlé da vida, né? O cara precisa, mas o cara tem um potencial. Porque eu sempre falo isso, não é nem sempre o que a gente falou no começo da conversa. Às vezes o cara é grandão e ele vende pouco, mas ele tem uma estrutura empresarial envolvida, você vai lá, é um executivo ou um empresário, o cara tem lá 200 pessoas, só não vende online. Exato. Esse é uma abordagem. Você fala, cara, o cara tem que recurso, o cara tem produto, o cara tem dinheiro, o cara pode investir. Agora, às vezes, o cara, recebi lá 10 mil reais de rescisão, quero começar a vender, não tem a menor ideia, nem descobriu o produto ainda que ele quer vender. Não adianta você não vai fazer milagre, né? Não existe uma fórmula mágica, né? A gente usa em todos os nossos programas um bordão muito legal e que nossos alunos acabam replicando, que é uma consultoria não vai te ensinar a andar de Ferrari, muito menos a ficar rico, né? Ela vai aprimorar aquilo que você já tem pronto na sua empresa. E aí você pega um vendedor que está começando, que é um vendedor que
teve lá sua rescisão e quer investir em produto, esse cara muitas vezes vai investir em uma consultoria e ele não está pronto para aplicar aquilo, porque é o que a gente fala muito da parte educacional, né? A parte educacional ela é fundamental para o vendedor, mas ela só faz sentido se ele conseguir aplicar aquilo. Se for aquele conteúdo que ele vai pegar, colocar no ouvido dele e não replicar na empresa dele, não tem sentido. Porque é a proposta do nosso podcast. Assim, a gente não está aqui para ensinar o cara, mas aqui dá insights. Então o cara vai chegar aqui e o cara fala, pô, beleza. Não, é diferente de quando você vai falar, pô, vou fazer um curso de como vender no Mercado Livre. É aquele negócio, ó, faz isso, isso. A nossa proposta aqui, né, nesse material, é, cara, fazer... Fala, pô, ó, acorda aí, né? Vai lá e acessa um conteúdo mais... Você tá tendo dificuldade de vender na Amazon? Pô, tem conteúdo pra cá. Tem um conteúdo gratuito na internet de monte. Faça uma seleção. A gente oferece lá na Universidade do Magis material. Exatamente, né? A gente faz live o tempo todo, falando aí. Tem então Egídio, está sempre acho que toda quinta-feira a gente tem essa iniciativa de também falar um pouco mais para o vendedor, falar com os vendedores. Tudo isso ajuda muito. Agora, o cara tem que ter coragem, ele tem que sair do fogo cruzado, né? Porque às vezes é isso, né? Às vezes ele tá ali tentando... Aí que a gente fala, onde entra a tecnologia, para te dar liberdade, te dar autonomia, né? Porque às vezes você tá fazendo... você começa vendendo cinco caixinhas ali, beleza, aí passa para 10, já dá uma corrida, mas tá bom, passa para 30, passa para 50, aí chega em 50, você não faz outra coisa senão apagar incêndio, e aí você não tem tempo de se educar, é a hora que você quebra e aí começa tudo de novo, né? Então acho que famoso bombeiro de marketplace, né? O que fica andando em círculo, apagando um monte de incêndio e no final ele acaba não resolvendo nada, porque a gente sabe que o dia a dia de um vendedor muitas vezes é complexo, né? Ele se programa para criar anúncio, aí no mesmo tempo chega uma reclamação, ele tem que parar para resolver a reclamação, depois apita lá no painel que ele precisa fazer a reposição do full, então ele fica sempre num loop infinito e não consegue crescer. Ou se a gente for mais a fundo, até o famoso eu empresa, né? Aquela pessoa que toca sozinha a operação dele. E tá tudo bem ele tocar sozinho, desde que ele entenda que ele vai precisar se aprimorar, ele vai precisar se educar em alguns momentos. Ter tecnologia para ajudá-lo a crescer, né? Porque além de ter a tecnologia, ele precisa entender como usar ela, né? Não é só ir lá, colocar o Magi 5 na operação dele e não saber como usar, não saber qual botão ele tem que apertar, qual é o jeito certo de cadastrar o produto, porque a tecnologia mais vai atrapalhar do que efetivamente resolver. E é algo que a gente bate muito nas nossas lives e na parte educacional, inclusive eu tive com o Egídio lá no Venda Mais, e eu falei esse termo lá, é que o vendedor ele precisa entender que a empresa dele precisa rodar sem ele. Quando a empresa dele estiver pronta, estruturada, para continuar tocando sozinho, aí quando eu falo sozinho não quer dizer que você vai pegar, viajar lá para a praia, largar a sua empresa e deixar lá. Não, é entender que você precisa de tecnologia, você precisa de educação, para muitas vezes entender a maneira de estruturar a empresa. Porque o digital ele traz muita velocidade, né? E aí muitas vezes essa velocidade ela traz também a dificuldade de que o vendedor não está pronto para ela. Ele não entende a maneira correta de trabalhar. Um exemplo muito comum é a rotatividade que a gente tem em e-commerce. Eu visito muitas empresas e muitas frentes de lógica, né? de loja, ou o famoso chão de fábrica, e a gente encontra muito a rotatividade do cara que está no estoque, do cara que está criando o anúncio, e aí você para perguntar e você fala, mas por quê? Eu falo, porque o cara que está aqui, ele fez o anúncio errado e aí bloqueou ali a minha conta. Pô, mas você educou ele? Você explicou para ele a maneira correta de fazer? Você foi lá e explicou para ele o que é o PPI, o que é a propriedade intelectual? Ou você só jogou lá na mão dele e falou, faz? Porque aí o cara não vai ter educação, o cara não vai ter técnica, ele não vai entender como trabalhar, e aí ele vai errar. Né? É natural, faz parte do processo. Então, eu acho que essa frente educacional ela é muito importante porque ela evita erros que o vendedor vai acabar cometendo. Porque a educação, ela traz para ele não só a base teórica, mas a vivência de quem já passou por isso. Né? Quantas operações você já visitou? Quantos empreendedores você já viu com problemas similares? Milhares e milhares. Centenas de operações, milhares de empreendedores. E os treinamentos que você dá, então os seus treinamentos são voltados apenas para vendedor?
eu tenho vendedores e eu tenho fabricantes, que aí o fabricante ele não vende efetivamente, né? Mas ele disponibiliza a marca, ele faz toda a construção digital da empresa dele para convidar varejistas, distribuidores para vender embaixo do leque dele, seja no fulfillment da Amazon, seja na loja oficial do Mercado Livre. Então hoje eu atendo desde vendedores até grandes fábricas que efetivamente não é o vendedor da ponta, né, mas é aquela fábrica que está se digitalizando também. Isso é importante, né? Então, se você está ouvindo aqui o nosso podcast e fala, pô, cara, eu quero entrar nesse mundo, já vê aí, já vai ter o contato, vai ter o Instagram, vai ter a forma de contato aqui, a gente vai fornecer para vocês, depois no final a gente vai passar o Instagram e a forma de contato, mas é legal isso, às vezes você está aí, agora você está no carro, está na academia, ouvindo aí tranquilamente isso, porque se interessa nesse mundo de vendedores, cara, é a hora de você, acho que conversar é sempre importante, né? Bater um papo, falar, ó, vem cá, vamos lá, deixa eu entender o que você pode, te chamar para você olhar e falar o que você pode ajudar esse empreendedor, né? O network é muito importante nesse universo, né? Eu até brinco que no mundo de consultoria a gente tem diversos consultores, né, espalhados em nichos diferentes. E eu estava acompanhando inclusive o Papo de Seller com o Nogueira, quando você fez aqui com ele, e eu uso muito alguns exemplos dele nos nossos programas oficiais, e por mais que ele seja nosso concorrente, eu em alguns momentos falo para o vendedor que ele precisa entender a necessidade muitas vezes de se especializar em determinados pontos, e aquele ponto de especialização é o que vai ditar para qual caminho ele tem que seguir. Então acho que o primeiro ponto para um vendedor que quer iniciar um processo de consultoria, seja comigo ou com qualquer outro do mercado, é primeiro entender qual é a dor dele, qual é o problema que ele precisa resolver, para aí sim ele buscar o contato de alguém que consiga ajudar. Então hoje a gente já visitou aí aproximadamente 450 frentes de loja. Eu tenho no meu know-how aqui de marcas umas 25 marcas, algumas delas a gente não pode falar até por conta de LGPD, mas de grandes marcas, de grandes fabricantes que estão né, nessa jornada digital. E algo que eu falo muito é, busque informação. Muitas vezes o vendedor ele fica batendo estaca, tentando resolver o problema dele sozinho, e aí ele gasta muito mais tempo do que ele gastaria contratando uma pessoa que já passou por aquilo. Então, a grande vantagem da parte educacional é essa economia de tempo que você vai ter na sua operação. É o vendedor entender que muitas vezes ele vai contratar alguém que já passou por problemas que ele está passando hoje. E aí a resolução disso vai ser muito mais simples. E aí você pode, ou seja, um pequeno vendedor ele pode ter fazer um trabalho em grupo, né, ter uma consultoria em grupo, e já um vendedor que está numa outra fase dessa jornada, ele pode ter um atendimento mais individualizado, ou seja, tem um propósito por isso, né? Porque primeiro quando você coloca a questão evidentemente de custo, né? Porque uma coisa é você treinar 20, 30 pessoas de uma vez, outra coisa é você tá ali com... e muitas vezes você tá na coletividade ali, você tem mais 20 ou 10, 15 pessoas junto, você vai trocar tanta experiência, você vai ver, o que eu sempre falo, não importa o que você vende, a dor é a mesma. Um vende cachimbo e o outro vende autopeça. Vai falar porque os problemas no final são a margem, né, prazo de entrega, fornecedor, não importa, né, porque vender é vender. Não, então, às vezes o cara fala, não, mas o meu segmento é muito mais difícil. O que você vende? Eu vendo produto médico. Aí o outro vai falar, cara, eu vendo autopeça e, cara, você não faz ideia do que é tem difícil. Tem o mesmo problema. Né? E é até maior, porque aí eu tenho problema disso, problema daquilo. Mas eu tenho problema da Anvisa, mas eu tenho problema... Ou seja, às vezes conversar, tá nesses grupos, ainda mais para quem está começando, é fundamental, porque ele vai trocar ideia, ele vai conhecer as dores das pessoas, né? É a famosa rede de apoio, né? Muitas vezes você trocar essa informação, você conversar com pessoas que estão ali na mesma realidade que você, por mais que eu fale que cada operação vai ter uma particularidade diferente, mas no final é isso, as dores são as mesmas. O empreendedor que está ali do seu lado, ele também vai ter dificuldade. Sim. E eu vejo muito vendedor com restrição de eu não vou conversar, não vou falar porque o cara pode ser meu concorrente direto em algum momento. Cara,
Era um negócio de 200 bilhões. Você vai, assim, eu falo sempre, é como um cara que vende ferramenta falar que a Ismafera é concorrente dele. No nosso mercado, eu sempre falo isso. Gente, eu não vejo isso como concorrente. Concorrente não é inimigo. Concorrente, cara, beleza, alguém que você tem que ter estratégia, tá, mas não é... E aí quando você vai para um nível desse, do vendedor que está ali começando, faz 100 mil reais por mês, cara... Não é, o concorrente não é o cara que está ali vendendo 100 mil reais, de jeito nenhum. É o cara que importa, é o próprio chinês, é a indústria, é a própria falta de caixa, essa é a concorrência, né? Então... por incrível que pareça, ainda é uma restrição que a gente encontra muito. O vendedor fala, mas eu não quero fazer um programa em grupo porque ali pode ter um vendedor do mesmo segmento que o meu. Mas, cara, tudo bem que ele é seu concorrente, mas... é uma oportunidade de você trocar informações com ele. É óbvio que você não vai abrir muitas vezes os custos do seu produto, a estrutura, isso a gente não vai tratar num programa em grupo. Mas as dores, o que ele passou muitas vezes é o que você está passando hoje. E essa troca ela é muito rica. Pensa no Igor Savoia, que é um cara gigante. O cara fala de fornecedor, fala de produto e fala... não tem essa preocupação, ele é um cara, e tá cheio de gente que vende pra caramba, a Luísa, importando com a Luísa, vive falando de produto, ou seja, cara, se você tem um segredo que ninguém pode descobrir, meu amigo, desculpa, assim, você tá iludido, porque não existe mais isso, o mercado é muito grande, né? Então você falar isso, não, eu tenho um segredo aqui que ninguém pode saber, tá ferrado. O jogo ele é o mesmo para todo mundo, né? Quem dita as regras são os marketplaces hoje. E aquele seu concorrente ele está seguindo a mesma diretriz que você. O que vai mudar é a estrutura que ele tem, a especialização que ele tem, mas essa troca ela não vai fazer com que o cara te elimine do digital, porque muitas vezes parece isso, que eu não vou trocar com o meu concorrente porque eu vou entregar para ele o ouro aqui no final do pote que ele vai copiar e replicar na operação dele. Não funciona assim, senão é muito simples, até o processo de consultoria, a gente gravava um conteúdo, copiava e colava para todo mundo. Eu falo para você assim, a gente tem situação aqui que a gente tá, para você ter uma ideia, a gente tem um fundo que investe no Magis, e a gente está reunindo 15 startups em São Paulo que têm o mesmo tamanho, de segmentos diferentes, para a gente sentar e falar, cara, beleza, fala aí, como que você está resolvendo esse problema? Porque todo mundo, como está todo mundo na mesma faixa etária, né? Ou na mesma faixa de faturamento ali, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas, cara, os problemas são mesmo. Então, como que você está contratando o C-Level? Como que você resolveu esse problema com o investidor? Como que você processou? Como que você conseguiu captar na série A? Ou seja, cara, estamos falando muitas vezes de segmentos, todo mundo é startup, todo mundo está buscando dinheiro, todo mundo está buscando crescimento, só que ninguém fala assim, não, eu não vou falar para o outro como eu faço. E muitas vezes tem gente no mesmo setor, que a gente vai lá, é lógico, a gente é um pouco mais cauteloso, mas mesmo assim, os problemas são comuns, e aí quanto mais na mesma faixa que você tá, quando mais gente tá, se você é um vendedor de 100 mil reais e tiver junto com 20 vendedores que vendem ali entre 100 e 200 mil reais, você vai ver que você vai tirar 300, você vai sair no final do programa com uma visão completamente diferente da que você entrou. Fala, cara, o Cláudio, gente boa pra caramba, me deu o telefone, marcou um café, falou que eu precisar, ele estava vendendo 100 mil, já chegou em 200, o João, cara, me deu umas dicas super importantes aqui que eu não tinha pensado como melhorar a minha expedição aqui. Não é assim que acontece? É esse o caminho, né? Eu tenho um exemplo muito, muito simples da gente usar como contexto. Eu lembro que em uma turma do Você Vendeu, a gente atendeu um vendedor que já era um vendedor mais robusto. Ele não se encaixava a turma do Você Vendeu, porque ali eram vendedores mais iniciantes. E eu lembro que eu falei o seguinte nessa turma. A gente estava numa aula de fotografia de produto e imagem, e é uma aula bem polêmica, né? Porque muitas vezes o vendedor chega com aquela pergunta que todo mundo conhece. Quantas fotos eu preciso colocar no meu anúncio? E aí a gente tem infinidades de respostas diferentes, né? E aí eu falei pro vendedor, olha,
no começo, coloca 5 fotos do seu produto. Tira 5 fotos reais do seu produto, trabalha a imagem dela, deixa numa qualidade bacana e coloca no seu anúncio. E eu lembro que esse vendedor me corrigiu. E ele falou, não, mas eu passei por um processo de consultoria e o consultor me falou que eu tenho que ter 10 fotos. E aí eu falei, tudo bem, vamos entender a diferença. Você precisa ter 10 fotos, mas qual é a sua estrutura hoje? É eu e mais 3 colaboradores. Falei, bacana. Aí eu chamei outro aluno e falei, qual é a sua estrutura? Não, sou só eu. Falei, não adianta eu falar para você fazer 10 fotos do produto, porque você vai fazer 10 fotos e vai atrasar o pedido. Então, muitas vezes, por mais que você esteja em uma conversa em grupo, você tem que entender o que se aplica à sua operação, o que vai fazer sentido para a sua empresa, e aí sim aplicar. Porque senão, se você tentar copiar o que o seu concorrente, o que o seu colega de turma está fazendo, não vai funcionar para você, porque são realidades diferentes, né? Você tem que ter braço, né, para poder operacionalizar isso. E essas turmas, como que normalmente você faz? Isso é mensal? É quando forma a turma? Como que você faz esse programa? Depende muito do tipo de programa. Por ser um programa oficial do Mercado Livre, é o próprio Mercado Livre que define as datas. A gente entra só com o conteúdo acadêmico, com toda a preparação de material e com as aulas por si só, mas geralmente são turmas que acontecem mensalmente. E aí a gente tem agora uma vertente bem legal que o Mercado Livre está fazendo os programas especializados. Então, ele fez agora recentemente o Você Vendeu Moda, né? Então, ali a gente tinha 30 vendedores somente do segmento de moda, então foi legal porque a gente conseguiu conversar com aquela galera usando exemplos de moda, mas são programas mensais, geralmente com encontros online de segunda a quarta-feira, onde a gente fica ali durante 1h30 treinando essa galera, então trazendo conteúdo, trazendo as regras da plataforma, porque, sejamos sinceros, né? Ninguém lê aqueles termos e condições da plataforma, a gente só rola para baixo e aceita. E aí muitas vezes o vendedor tem a conta bloqueada e ele não sabe por quê. Aí você fala, pô, mas você tá vendendo camiseta, aí você foi lá e colocou uma foto com o vendedor usando um tênis da Nike. O tênis da Nike é proibido, a inteligência artificial identificou e te bloqueou. Então a gente trabalha 1h30 a parte de educação, então trazendo realmente as regras, como funciona o algoritmo, a inteligência artificial, qual é o jeito certo de vender, seja lá no Mercado Livre, na Amazon, em qualquer canal, tem uma regra e você precisa entender disso antes de vender. E aí depois a gente abre 30 minutinhos ali para trocar com a galera, interagir, tirar essas dúvidas. Então é bem legal porque ali a gente aprende muito também, porque a gente tem 30 empreendedores na mesma turma. A gente tem 30 vendedores ali que têm a experiência própria de jeito diferente, né? Trazendo estratégias diferentes que muitas vezes você fala, pô, eu não tinha pensado nisso. Você fala, eu não tinha essa visão. Porque é muito disso, né? Quanto mais gente junto você tem, maior o seu campo de visão, porque você passa a ter campos de visão diferentes, você passa a ter estratégias que você sequer pensou. Então, eu acho que a grande vantagem do programa em turma é você ter realmente essa troca. Já na consultoria, já é um processo um pouquinho diferente, porque a gente está falando naquele 1-a-1, naquela visita em chão de fábrica. Então, muitas vezes a gente começa identificando a dor do vendedor e é engraçado que muitas vezes o vendedor nem sabe qual é o problema dele. Muitas vezes você chega na operação dele e ele está gastando, 2 horas emitindo nota. Aí você fala, pô, cara, mas você tem aqui a Magis que em 5 minutos elimina sua mão de obra, diminui seu custo de operação, então... te dá muito mais autonomia, né? Exato, então cada programa tem uma vantagem, né? Tem uma particularidade. Nos em turmas você tem esse contato e no individual, nas consultorias, você acaba tendo mais esse diagnóstico, essa visão 1-a-1, esse contato próprio para a sua empresa. Legal. É assim, acho que por exemplo, se você deu uma dica que essa do Nike aí, talvez as pessoas nem passem pela cabeça dele. Então, ou seja, cara, falar com um especialista traz esse tipo de informação. Então, se você está batendo cabeça ou você quer começar a vender em marketplace, cara, procura um especialista, né? Tem o Rodrigo aqui, que é um cara que o Mercado Livre indica, então, ou seja, o maior marketplace da América Latina tá endossando um programa, então não preciso nem dizer o quanto é bom, porque a gente convidou. E tem outros bons consultores, tem outras boas consultorias.
Só não caia no conto do vigário, que você vai ficar milionário amanhã, né? Você vai comprar uma BMW com 30 dias vendendo, aquela coisa que o cara mostra o produto lá e fala, esse produto já vendeu mais de 1 milhão. Isso daí, vai com calma, entenda o seguinte, que é muito trabalho, e se você trabalhar direito, você vai, no final do mês, você pode ter algum lucro. Caso contrário, amigão, não tem milagre, não tem, o atalho que você vai conseguir é com os especialistas como o Rodrigo, para que você não tenha a sua conta suspensa, para que você não tenha mais gente do que precisa na sua operação, para que você possa escalar o seu negócio de forma efetiva e com autonomia. Tudo isso é o que o Rodrigo vai fazer para você no treinamento dele. Rodrigo, como eu falei, é rapidinho, né? 1 hora aqui passa assim, voando. E aí eu queria que você deixasse, né, como a galera que está ouvindo a gente, os vendedores que estão ouvindo a gente, se quiser falar com você, como ele te acha, onde ele te acha, enfim, os credores, enfim, quem estiver procurando você, como que ele acha hoje? Bacana. Hoje nós estamos em todos os canais de distribuição de marketplaces oficiais. Então, se você entrar lá na central de parceiros do Mercado Livre, vai estar lá Academy Marketplaces. Se você entrar na ESPN da Amazon, você também acha Academy Marketplaces. Nós temos o nosso site próprio, então www.academymarketplaces.com. O meu Instagram pessoal, @diclepaldi com 2E, então DIH, mas a gente vai deixar aí também embaixo para vocês que queiram acompanhar. E também estaremos dentro da Universidade Mais de 5. Tem conteúdo novo saindo lá. A gente gravou especialmente para a categoria de autopartes, que é hoje uma das categorias que a gente mais atende. Então a gente também estará lá na universidade para quem quiser acompanhar. Legal. Pessoal, então espero que vocês tenham gostado dessa conversa. A gente faz isso com muito carinho, muito cuidado. A nossa intenção aqui não é ser o expert ou falar, né? Que a gente aqui não é a turma do sabe tudo. A gente está aprendendo junto com vocês. Então, cada convidado que vem aqui, ele traz uma coisa nova. A ideia é trazer gente nova, trazer gente velha, trazer gente empreendedor de startup, enfim. Pessoas para vocês conhecerem um novo universo. E o Rodrigo é uma pessoa que a gente acompanha, que já acompanha a gente há bastante tempo, né? Como ele disse, vai ter conteúdo agora no Magis Universidade. Então, acesse lá. Se você não conhece, né, entra no site do Magis, tem um link lá para a universidade, você se inscreve, tem conteúdos riquíssimos lá. Agradeço a sua audiência, obrigado por estar com a gente por esse tempo e até o próximo episódio. Um abraço.